Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, dessa vez o tema 4, o plano da salvação, nessa playlist Ouvindo a Voz de Deus. Nós já vimos como a Palavra de Deus, o poder que a Palavra de Deus tem de transformar a vida das pessoas. Vimos sobre a beleza da criação divina, a semana da criação de 7 dias. Vimos também a origem do mal, que o mal se originou no céu, no coração de um anjo perfeito. E você pode conferir esses temas na descrição do vídeo, no link que vai ficar na descrição do vídeo aqui dessa playlist. Falando do plano da salvação, independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? E nesse estudo nós veremos como achar o caminho para a salvação. O caminho é Cristo, mas poucos sabem como ir a Ele e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Mas aqui nesse estudo bíblico temos a resposta para uma vida cristã vitoriosa. Lá em Romanos capítulo 5, no verso 12 é dito o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, sim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens. Adão pecou e, consequentemente, nós nascemos no mundo de pecado e todos, sem exceção, todos pecaram. Mas lá em Romanos, ainda aqui em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, temos uma esperança. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, embora o salário do pecado seja a morte, e todos pecaram, em Jesus temos vida eterna. Lá em Gênesis 3, por exemplo, muitas pessoas têm medo de Deus, não sabem como se chegar a Ele, ou acham que são pecadores demais. Mas veja o que aconteceu quando Adão pecou e o que Deus fez. Gênesis 3, a partir do verso 8 ao verso 10, é dito: quando ouviram a voz de Jeová, o Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Jeová, o Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles ouviram a voz de Deus, eles que antes tinham comunhão com Deus, quando ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. E por que eles se esconderam? Verso 9. E chamou Jeová, o Senhor Deus, ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. O primeiro malefício que o pecado trouxe-nos foi o medo. Como você pode ter medo de um Deus amoroso, de um Deus criador, um Deus que te criou? E Deus sabia que o homem havia pecado, mas qual foi a atitude de Deus? Deus ele foi buscar o homem para lhe oferecer o perdão. É assim que Deus faz conosco. Quando pecamos e às vezes nos afastamos dele, ele vem atrás de nós. Ele nos busca, ele nos procura, ele não nos abandona. A palavra de Deus diz: Deus é fiel. Mas após a entrada do pecado no mundo, a natureza do homem, que era uma natureza santa, sem tendência para o mal, a Bíblia diz que ela ficou corrompida e depravada. Você pode conferir isso em Gênesis, não vamos ler todos os versos, mas Gênesis 6, no verso 5, Salmo 51, 5, Jeremias 13, verso 23,
e Jeremias 17, verso 9, Mateus 15, verso 19 também, quando Jesus diz que do coração do homem é que vêm os maus desígnios. E basta você olhar a sociedade atual, as músicas que estão aí fazendo sucesso, e você vai ver que realmente a natureza do homem após o pecado tornou-se corrompida e depravada. Agora, quais outras consequências ou características o pecado trouxe para a raça humana? Lá em Romanos capítulo 7, Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Ou seja, o ser humano naturalmente ele não consegue fazer o bem, porque a sua natureza agora pende para o que é mal, o que é ruim. Lá em Efésios também diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, como diz Paulo também em Romanos, que a lei de Deus é espiritual e quem está na carne não pode agradar a Deus. Você pode ler também Efésios 2, verso 3, Efésios 4, 18, 1 Coríntios 2, verso 14 e Romanos 7, dos versos 15 ao 19 e versos 23 e 24. Essas são outras características do homem, após o pecado. Ele não consegue mais fazer o bem de forma natural. Tem pessoas que acham que são boas demais, mas todo ato de bondade delas vem de Deus. E isso ficará nítido no fim dos tempos, quando a porta da graça se fechar e o Espírito Santo se retirar da terra. Contudo, como vimos, Deus não desamparou o homem e ele estabeleceu um plano perfeito para a salvação. Em João, no capítulo 3, no verso 16 é dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não morra eternamente. Como vimos, o salário do pecado é a morte, mas em Jesus temos a vida eterna. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Deus deu o melhor que havia para salvar a raça caída. Dessa forma, todo o que aceita Jesus como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Agora temos uma citação muito linda lá no livro de Isaías, no capítulo 53, quando nos é dito o que Cristo fez por nós. Isaías capítulo 53, e vamos ler os versos 5 e 6. É dito: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que veio sobre Cristo, que nos traz a paz hoje e de volta à comunhão com Deus, é o que nos traz a paz, é o castigo que sobreveio sobre ele. Ele foi traspassado, foi moído por nossos pecados. Verso 6 é dito: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor Jeová fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Andávamos sem sentido na vida, mas agora nós temos um pastor, nós temos uma direção. E na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, deixa eu ver se é na primeira carta de Pedro realmente. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, realmente, só que o verso é o 24. Nos é dito, ele repete as palavras de Isaías: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, ou fomos sarados. Então Cristo
na cruz do Calvário, como relatou Pedro, ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor fez cair, o Senhor Jeová, o Deus Pai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquela cruz, naquele momento terrível, Cristo estava se fazendo maldito por amor a mim e a você. Ele estava sofrendo ali a ira de Deus, a condenação eterna, para que você e eu não precisássemos passar por ela. E tudo que podemos fazer, o que precisamos fazer, é aceitar esse amor. Mas muitos podem se perguntar, sim, agora eu aceitei a Jesus, e agora? Como eu vou viver daqui para frente? Eu vou ler aqui alguns versos para ver que algo sobrenatural acontece quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O primeiro verso está na primeira carta de Samuel, primeiro livro, aliás, de Samuel, no capítulo 10, no verso 6. Quando Samuel ungiu ao rei Saul, ele disse: o Espírito do Senhor Jeová se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Aleluia! Ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós somos transformados. É como se Deus nos criasse novamente. A Bíblia diz lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. E assim era a nossa vida antes de conhecer a Jesus, sem forma e vazia. Então, assim como Deus criou a terra, Ele vem nos recriar a sua imagem e semelhança. E para isso Ele nos dá poder, derramando sobre nós o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que é o Espírito da verdade, onde é dito em João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece essa mensagem, a mensagem da cruz, você é liberto. Você passa a olhar a vida com outros olhos e o mundo de outra maneira. Você vê que a morte não é o fim, mas é apenas um descanso para aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E lá em Romanos, capítulo 8, verso 11, o último verso, falando sobre esse milagre da transformação, é dito: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo, o conhecimento da verdade, juntamente com o Espírito Santo, é que pode mudar a nossa natureza. Por nós mesmos nós não podemos nos tornar bons, mas o Espírito Santo faz isso por nós. Inclusive, por falar nisso, em não podermos nos tornar bons por nós mesmos, também nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Nada há que possamos fazer para merecermos o favor de Deus ou para contribuir na salvação. O sacrifício de Cristo é único e todo suficiente. Lá em Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, é dito: porque pela graça sois salvos. A graça é exatamente um dom gratuito de Deus, um dom imerecido, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém chegará no céu porque fez isso ou fez aquilo. Ninguém vai poder se gloriar. Todos vão se render, se curvar perante Cristo e louvá-lo eternamente por tamanha salvação, tamanho sacrifício. Agora, quando nós somos convertidos, nós vivemos de modo diferente. O verso 10 de Efésios 2 é dito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Não vamos mais atrás das coisas do mundo, os entretenimentos do mundo, os cinemas, os clubes de futebol, não. Agora vivemos para as boas obras. Nosso dinheiro é investido na obra de Deus e para ajudar o próximo. Em Gálatas 2, verso 16 é dito: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E por que ninguém será justificado? Porque todos pecaram. Se a salvação fosse pelas obras da lei, Davi não seria salvo, ninguém seria salvo. Davi, Salomão, próprio Paulo, Pedro, todos pecaram, mas a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, então você vai buscar o Espírito Santo e ele vai lhe dar poder para que você viva de forma pura e santa. Primeira carta de João, no capítulo 5, falando ainda do único meio pelo qual podemos obter a salvação, diz o seguinte: primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O único meio pelo qual possamos conseguir a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E lá em Hebreus, no capítulo 11, aliás, no capítulo 5 e no verso 9, reforça isso. É dito: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vou ler a partir do verso 7. Hebreus 5, verso 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, quando ele esteve aqui, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cristo foi obediente e obediente até a morte de cruz. E o mesmo ele requer de nós. E aí verso 9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se o próprio Filho de Deus foi aperfeiçoado na sua obediência, ele que é perfeito, imagine você e eu, pecadores. Então, no plano de Deus, que enviou seu Filho, aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Passamos agora a viver uma vida obediente e para isso temos o Espírito Santo. Então, recapitulando, após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo Jesus. Não há salvação sem fé em Jesus. Oremos. Santo e eterno Deus, cremos, Senhor, no plano idealizado por Ti para a salvação do homem. Aceitamos, Pai, o trabalho do Espírito Santo para transformar a nossa natureza. Perdoa nossos pecados e derrama Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Entregamos o coração a Jesus neste momento, Senhor, aceitando-o como nosso Salvador. Em nome de Jesus oramos. Amém. No próximo tema aprenderemos mais sobre fé, o que é fé e sobre arrependimento e confissão. Fique com a paz de Jesus. Amém.